amigos e amigas, meu muito bom dia. Estou aqui iniciando mais uma vez o programa De Frente com Manuel Modesto, diretamente dos estúdios da TV CDN, né? Esse programa foi criado exclusivamente para entrevistas. No entretanto, em face desse mal maior para toda a humanidade, né? Em face do isolamento social, não estamos trazendo ninguém no momento para entrevistarmos aqui mesmo, né? Ao vivo, né? Em nossos estúdios. Por isso mesmo, a cada domingo, a cada programa, a gente está falando a respeito de um assunto temático, né? Então, já que estão falando tanto de comunista, de comunismo, né? Para justamente se justificarem, para tomarem algumas medidas, né? Quer sejam no âmbito político, social e econômico, sempre se referem ao comunismo como uma desculpa para justamente atingirem os seus objetivos. Mas vamos falar ou indagar a cada um de vocês, né? Comunista, que bicho é esse? Ora, Platão, que nasceu em 427, 428, né, antes de Cristo, isso uma data provável, né? E veio a falecer em 348 antes de Cristo também. Ora, Platão veio depois de Aristóteles, né? Mas Platão teve vários influenciadores, entre eles Sócrates, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Protágoras, Zenão de Eleia, Geórgias, entre outros. Mas Platão, naquela época em que ele viveu, né, ele nasceu em Atenas, na Grécia Antiga, e foi o fundador da academia, dos intelectuais, dos filósofos de sua época, né? Então Platão, né, buscou arquitetar uma forma de governo ideal para a Grécia Antiga, que abolia a propriedade privada e a família, né? Mas aí ele não falava na questão da escravatura e de outras problemáticas de sua época, né? Para ele, o fim da família e da propriedade reforçariam um ideal de comunidade que colocaria em segundo plano os interesses individuais e familiares. Quer dizer, acabaria com o interesse, né, na proposta dele, Platão, acabaria com o interesse individual, o interesse privado e familiares, e sexualmente, não é? Os filhos que nascessem naquela época ficaria com a família até determinado tempo e depois passaria a ser responsabilidade do Estado. Quer dizer, isso já seria praticamente o esboço de uma sociedade dita comunista, não é? Porque realmente extinguiria, né, a propriedade privada e a família também. Mas vejamos, né? O comunismo, em sua forma moderna, surgiu no movimento socialista da Europa do século XIX. Em 1848, Marx e Engels deram uma nova definição
ao comunismo e popularizaram o termo do famoso panfleto, o Manifesto Comunista. Quer dizer, esse ideal também, o que o comunismo pregava através desses grandes estudiosos para a humanidade, era justamente uma sociedade mais justa, mais fraterna e igualitária, sem comandantes nem comandados. Seria o ideal de sociedade. Mas aí, não é, com essa discussão que evidentemente a humanidade sempre vem travando, né? Isso que vem desde lá de trás até hoje é discutido e dão a conotação que bem quer e entendem para justamente chegar a atingirem os seus objetivos, né? O comunismo pode ser compreendido como certo tipo de ordenação social, política e econômica, onde as desigualdades sistematicamente, né, seriam abolidas da sociedade. Quer dizer, não iriam existir nem ricos, nem pobres, nem abastados, somente uma sociedade justa e igualitária, o que seria realmente o ideal de vida para toda e qualquer pessoa, né? Mas na realidade foi mesmo durante a Idade Média, com a crise do sistema feudal e o grande enriquecimento da Igreja, que impulsionaram a formação de movimentos que tentaram abolir as desigualdades. Inspirados por um discurso de forte traço religioso, algumas das heresias medievais não só criticavam as desigualdades de seu tempo. Dotados de uma tendência mais radical, alguns movimentos religiosos deste período defendiam a supressão da classe nobiliárquica e a revolta camponesa como mecanismo de justiça social. Quer dizer, essas manifestações por uma sociedade mais justa e igualitária se intensificaram mais no período feudal. E de lá para cá esse movimento só vem realmente não crescendo. Mas na realidade esse ideal de comunismo, que significa de comunhão, de comunidade, dificilmente será implantado esse modelo em parte alguma do mundo. Na realidade, quem diz que existe ou vê comunista de todos os lados, basta que o indivíduo, pelo menos dentro de um determinado status quo do poder de mando, basta que alguém se diga ou discorde daquele governante, como está acontecendo no Brasil, que já é taxado, né? Já é carimbado de comunista, o que não tem nada a ver com o ideal, com a filosofia comunista, né? Ali procurada ser erigida através das ideias de Marx e de Engels, né? No período de ascensão da burguesia mercantil, outros pensadores também se preocuparam em criticar os valores de seu tempo em favor de uma sociedade ideal, né? No século XVI, o filósofo britânico Thomas More redigiu a obra, né, Utopia, lançou novas bases onde o comunismo seria vivido por meio
de mecanismos que subordinassem a individualidade em prol do coletivismo, contrariando uma tendência do pensamento renascentista, o individualismo. Moros buscou uma maior comunhão social. Quer dizer, no seu livro Utopia, Thomas Moros, que escreveu essa obra no século XVI, bem antes de Marx e de Engels, né, já pensava no ideal de uma sociedade mais justa e humanitária. Por isso mesmo, daí sua famosa obra, né, se intitular de Utopia, né? Agora, o que a gente percebe no mundo moderno atual, em pleno século XXI, é muitas pessoas inescrupulosas, né, para enganarem outras pessoas, para as iludirem, colocar a culpa pelas suas incompetências, pelas suas faltas de habilidade na condução de um povo, né, de um país, de uma administração pública. A deixa é colocar a culpa no comunismo e a desculpa, por exemplo, para os constantes golpes no Brasil, desde a implantação da República, né, em 1889, a desculpa logo depois, né, até os dias atuais, para se aplicarem os tantos golpes existentes, sempre foi essa questão do comunismo. Porque, na realidade, uma minoria da burguesia, né? Minoria não, praticamente toda a burguesia, e uma minoria que detém o capital, evidentemente que abominam radicalmente o ideal de uma sociedade mais justa e igualitária, o que realmente, na verdade, isso só viria a beneficiar a maioria das populações existentes no planeta. Mas essa desculpa fajuta sempre procuram, né, colocar como pano de fundo, como uma sombra dantesca para quebrarem o ideal democrático e chegarem a implantar uma ditadura. Assim aconteceu, né, com a chegada ou ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, né, lá no século XIX, e também de Mussolini na Itália. E um realmente tinha um regime fascista e o outro era um regime nazista, né, em que jamais priorizou, né, a sociedade em sua essência, em termos de humanismo e de igualdade. A história nos demonstra claramente as barbaridades praticadas pelo nazifascismo e, pior, o que nos deixa indignados é muita gente ainda defendendo essas ideias que foram responsáveis, sobretudo o nazismo, pelo Holocausto da Alemanha, que matou mais de 6 milhões de judeus. E isso realmente é uma indignidade incomensurável que realmente ninguém pode admitir. E hoje, na realidade, né, muitos países se curvam ao imperialismo ou ao imperialismo americano como meros cachorrinhos de balaio, como meros cordeirinhos, enquanto os Estados Unidos só estão visando o interesse econômico seu, né?
e o interesse e o que tem aquele determinado país que eles procuram alinhar obrigatoriamente à vontade deles, como está acontecendo com o Brasil, onde a atual administração pública federal está entregando de mãos beijadas e a troco de banana as nossas riquezas naturais, o nosso patrimônio, e estão falando em privatizar os Correios, que prestou ou tem prestado grandes serviços para o Brasil, e também o Banco do Brasil, que foram fundados ainda em 1808 pelo rei de Portugal, Dom João VI, quando veio para o Brasil fugindo do imperador francês Napoleão Bonaparte. Então veio aqui se abrigar na sua colônia, mais rica, que era o Brasil, e também mais distante da Europa. Então, com medo de Napoleão, escapou de Portugal, deixou Portugal à sua própria sorte, mas aqui chegando fundou a primeira escola de medicina na Bahia, o Banco do Brasil e os Correios e Telégrafos. Quer dizer, vender a troco de banana os Correios, que pode realmente explorar um grande filão, de entregas de mercadorias e correspondência, principalmente nesse mundo internetário, nesse mundo em que as negociações são feitas através de sites, através da internet, e os Correios têm demonstrado realmente muita eficiência na entrega desses produtos com muita responsabilidade. Então, por qual razão querer, por exemplo, privatizar os Correios? E vejam que a maioria do pessoal dos Correios voltou nesse aí que está no poder. Não é diferente também no Banco do Brasil, E se o Banco do Brasil for privatizado, várias famílias que lá tiveram acesso através do concurso público, pode ter certeza que vão perder o seu empreguinho, Quer dizer, privatizar uma instituição financeira como o Banco do Brasil é um crime lesa pátria, como estão fazendo com o nosso petróleo, e pior ainda, foi entregar a base de Alcântara no Maranhão, justamente, ou melhor, no Rio Grande do Norte, para os Estados Unidos dominarem, quando se tinha ali realmente uma base militar comandada por brasileiros, e por cientistas brasileiros também. Agora está entregue de mãos beijadas aos Estados Unidos. Ninguém sabe por qual razão, porque Estados Unidos, no momento atual, através de seu presidente Donald Trump, só tem dado coiçadas, nesse atual governante, que faz questão de bater continência para a bandeira americana e também para o presidente desse império mundial. E isso, minha gente, só tem mesmo nos envergonhado. Pois bem, minha gente, quer dizer, nesse imbróglio em que está metida a humanidade, com tantas pessoas no mundo, um modelo diferenciado de convivência humana e social que venha a mesclar capital e trabalho de forma mais justa, tem que ser reinventado por toda a humanidade, porque na medida em que a população
cresce, precisamos de mais alimentos para viver, mais empregos e, na contramão de tudo isso, com o avançar tecnológico, o que vemos são as desigualdades sociais aumentarem estratosfericamente e o número de pessoas sem ter a menor condição de viver. Da mesma forma, aumenta esse crescimento populacional, a densidade demográfica, e a gente realmente não sabe onde essa humanidade vai parar. Então, minha gente, o que realmente tinha a dizer nessa abordagem de comunismo ou comunista, que bicho é esse? Na realidade, o comunismo é só uma desculpa esfarrapada, uma desculpa sem a menor noção desse pessoal buscar enganar um grupo determinado de pessoas com falsos conceitos, com falsas ideias distorcidas, justamente para aplicarem aí um golpe ditatorial, quebrarem, né, o regime democrático, varrerem a democracia, né, varrerem as riquezas nacionais, como realmente estão fazendo, e chegarem a se perpetuar no poder. É bom que se esclareça, né, que o regime democrático, por pior que venha a ser, ainda é melhor do que o melhor dos regimes ditatoriais. Porque, minha gente, numa ditadura, você tem cerceado o seu direito de ir e vir livremente, o seu direito de falar o que bem quer e entende, né? O seu direito da livre manifestação cultural e social, até, digamos, a forma de você querer se conduzir, né? O modelo que você, né, deve adotar, querem impor à nossa sociedade. E isso, no mundo moderno, em pleno século XXI, é arredondamente, radicalmente inconcebível. Não se admite mais regimes ditatoriais em parte alguma no mundo. E essa questão de comunista, ver comunista, por exemplo, num Fernando Henrique Cardoso, né, em alguém que se opõe ao atual regime de poder no Brasil, é uma burrice tamanha que não dá sequer para ninguém de bom senso entender ou compreender. Na realidade, essas pessoas ou estão anestesiadas, levaram uma lavagem cerebral, ou são burras mesmas, né? Ou então não querem ver a realidade em que estamos vivendo, porque existe aí uma grande inversão de valores com um objetivo único e exclusivo, né, de se tentar dar mais um golpe neste país, que em toda sua história, né, é realmente um país em que vários golpes já foram dados ao longo da República. Pelo menos pelo que a gente tem conhecimento, somente 3 ou 4 presidentes da República conseguiram, né, tirar o seu mandato por completo, porque a maioria desse pessoal de 1889 para cá
ninguém deles, a maioria deles, chegou a terminar o seu mandato. E isso estão querendo aplicar um golpe aqui no Brasil, porque com certeza em 2022, ou bem antes, se houver um impeachment ou impedimento, evidentemente que esse atual governante não vai terminar o seu mandato, principalmente porque está usando e abusando da boa vontade de nosso povo, da boa vontade de nossa gente, e isso na realidade a maioria da população brasileira não pode aceitar de forma alguma. Então, minha gente, o que eu quero dizer a cada um de vocês, que o comunismo na realidade seria o ideal de sociedade justa e igualitária, onde não existiria nem comandantes, nem comandados. O que? Diante das várias divergências que existem nas sociedades, isso jamais virá a acontecer, porque como escreveu Thomas More, no século XVI, no seu livro Utopia, o comunismo jamais chegará a ser implantado em parte alguma do mundo, porque na realidade é uma utopia também. Então, que não se engane com essa história de comunista, e isso é coisa para boi dormir, é coisa de quem realmente quer se perpetuar no poder, usando como desculpa o comunismo e taxando até um Alexandre Frota, que apoiou o atual governo, taxando esse ator pornô de comunista. Será que pode? Alexandre Frota, comunista, isso pode ser, minha gente? Eu acredito que não. Existe aí realmente uma grande confusão e pessoas mal intencionadas querendo inculcar na cabeça de inocentes úteis de que o comunismo quer tomar tudo que é do povo, quer acabar com a sociedade privada ou a iniciativa privada. É claro que a iniciativa privada tem que buscar ser mais justa no sentido de uma melhor e mais igualitária distribuição de rendas, para que as desigualdades sociais venham a diminuir. E é isso que a gente pretende. O fato de você pensar contrariamente a um status quo de mando de poder não implica necessariamente que você seja comunista, porque, afinal de contas, a democracia no regime democrático, justamente quando a gente não concorda com alguém, a discordância é justamente um sinal de boa convivência com a democracia. E aceitar isso é que é ser democrático. Com essa convivência mansa e pacífica, e sempre em busca da pacificação, da paz social, de uma melhor educação para as populações carentes e também uma melhor distribuição de renda. Esse é o ideal que a gente quer em pleno século XXI, de um ideal de sociedade mais justa para a humanidade e especialmente para o nosso Brasil. Bem, é isso que tinha a dizer no dia de hoje. Meu muito bom dia a todos e a todas que me seguiram até este momento. E peço a cada um que me siga no meu site Circuito Direto News,
no meu canal CDN do YouTube. Vá lá, dê o seu like, né? Faça o seu comentário, dê sua opinião, né? Se inscreva, né? Me ajude para que esse canal venha a crescer. E também no canal Exlege Advocacia, lá no YouTube também, um canal do direito que criei especialmente para a estudantada de direito, para os professores dessa área, para alguns magistrados, promotores de justiça e quaisquer pessoas interessadas em ciências jurídicas, humanas e sociais, né? E quero dizer também que, passada essa pandemia, a gente espera que vários colaboradores, né? Vários empreendedores, você que, por exemplo, explora um determinado segmento empresarial ou comercial, que passe a divulgar o seu empreendimento, o seu produto em nossa TV CDN. E quero dizer também que este programa tem um patrocínio cultural da Buíque Gás, a chama que rende mais, que já está prestando bons serviços à nossa comunidade. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Um abraço para todos e para todas, para meus filhos, meus netos, meus familiares de um modo geral, né? E um beijo no coração de cada um de vocês, né? E espero que me acompanhem no próximo domingo em mais um programa de entrevista de frente com Manuel Modesto.